Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais uma temporada de listas aqui no canal, hoje com as 10 maiores decepções de 2023 no cinema. Em breve a lista dos 10 melhores, 10 piores e os mais aguardados de 2024, mantendo a tradição aqui do canal. Bom, deixa eu começar esse vídeo falando sobre o conceito de decepção que eu aplico aqui para essa lista. Para decepção, nesse caso, é aquele filme que eu tinha uma expectativa mínima e que aí acaba sendo frustrante a experiência, seja para assistir no cinema ou streaming. Por exemplo, Exorcista o Devoto eu não tinha expectativa alguma e falava muito isso nas transmissões ao vivo. Agora, Napoleão, bom, esse era um filme que eu tinha uma expectativa gigantesca até pelo que o Ridley Scott tinha feito em O Último Duelo. Nesse caso, entra na lista. Claro que tudo leva em conta experiências individuais, então fique à vontade para deixar nos comentários o filme mais decepcionante que você assistiu nesse ano, aquela maior frustração na sala de cinema especialmente. 10º lugar para Spinning Gold. A ideia de Spinning Gold vinha sendo abordada na indústria dos Estados Unidos desde 2011. E era um projeto que gerava uma certa expectativa do mercado porque a base é simples: tratar no cinema sobre a história da Casablanca Records, que foi uma das maiores gravadoras dos anos 70. Só que a história do fundador da Casablanca, o Neil Bogart, tem um problema que comprometeria teoricamente qualquer filme na pré-produção. Como é que você vai abordar uma banda como Kiss, por exemplo, sem licenciamento? A solução encontrada para o filme foi criar uma outra vertente da banda com um resultado pífio. E além disso faltou investimento, então, por exemplo, não tem ensaio, falta sincronia, os espetáculos têm uma aplicação da tela verde que é horrenda, e aí você vê que às vezes no papel a ideia ela é excelente. No caso de Spinning Gold, vamos falar sobre Kiss, vamos falar sobre Village People, sobre sucessos dos anos 70, transição para os anos 80 de grandes bandas. No papel tudo faz sentido, na prática não é só você citar Kiss, você tem que licenciar as canções, licenciar a imagem. E a impressão que fica é que esse filme foi feito por um grupo de amigos que tinha uma boa ideia, só que não sabia como fazer um filme. O diretor queria homenagear o seu pai e não sabia como deixar de lado uma ideia que para ele fazia tanto sentido. Então Spinning Gold é frustrante. 9º lugar para Ghosted, da Apple. E aqui eu tenho que trazer um contexto. A Apple tem uma estratégia de posicionamento no streaming que é diferente da Netflix, e eles mencionam isso para o mercado, dizendo assim, olha, a Netflix tem um fluxo de adição de catálogo muito grande. A Apple já tem como visão não trazer tantas adições assim, mas adições em que existiria um parâmetro mínimo de qualidade para valorizar a marca, para consolidar a marca. Tanto é que a Apple consegue o Oscar de melhor filme, por exemplo, antes da Netflix, que investiu milhões e milhões de dólares para isso. Então Ghosted foi o resultado dessa parceria milionária que a Apple fez com a Skydance para levar justamente para o seu streaming um filme de ação que teria potencial de trazer assinantes para o serviço e também consolidar a marca nesse gênero. Só que o resultado é extremamente confuso, a começar pela total falta de química do Chris Evans com a Ana de Armas, falta de cuidado na maquiagem e aquela questão que é recorrente em 2023, assim como no ano passado, da falta de refinamento gráfico. Aqui o uso da tela verde é exagerado e compromete totalmente a experiência. Vamos para o 8º lugar, A Última Viagem do Demeter, porque o diretor norueguês André Øvredal ele é considerado como um dos principais realizadores do seu mercado e de maior visibilidade também, especialmente na indústria do cinema dos Estados Unidos. Esse projeto, ele desde 1992 vinha sendo especulado e passava por diferentes diretores, porque a base, ela teoricamente chama atenção. O conceito seria pegar os diários do capitão de Drácula do Stoker e a partir disso trazer uma experiência de Alien no navio. E apesar de gostar da nova formatação do Drácula e da tentativa de trazer um banho de sangue, a superficialidade é tamanha a ponto do filme praticamente se tornar um esconde-esconde, sem saber como lidar com o avanço temporal e da transição do dia para a noite. Para um projeto tão ambicioso que vinha desde 1992 sendo especulado, o argumento é muito raso, porque existe uma ritualística do Drácula e simplesmente o filme não sabe como trabalhar essa ritualística. O Drácula está escondido, todo mundo sabe onde o Drácula está escondido e simplesmente não tem o que fazer. Por quê? Bom, porque a lógica do filme é brincar de esconde-esconde. É simplesmente isso. 7º lugar para Ângela, e aqui eu vou justificar, citando mais uma vez, como eu fiz na crítica, o trabalho espetacular do podcast da Rádio Novelo A Praia dos Ossos. Eu imaginei que qualquer projeto que fosse tratar sobre a figura da Ângela Diniz depois de Praia dos Ossos teria que ter no mínimo, algum trabalho referencial de pesquisa para fazer jus à qualidade do podcast, até porque
O resgate da história é muito forte. O crime, afinal de contas, chocou o Brasil, só que o filme do Hugo Prata vai por outro viés, gerando, na verdade, um interesse como um soft porn que veste a roupa de romance tóxico. É impressionante a irresponsabilidade desse filme quanto a argumento, quanto a desenvolvimento de personagens, e o pior de tudo é que ainda por cima o filme aponta o dedo para Ângela. E a repercussão de parte da imprensa no Brasil foi de justamente fixar atenção para Isis Valverde, para a beleza da Isis Valverde ao invés de tratar sobre a Ângela, o que é inacreditável. Então é um filme irresponsável, mal produzido, com um argumento também que é muito fraco. Poderia entrar na lista de piores do ano, só não vai entrar porque 2023 foi bem disputado nesse sentido. Sexto lugar para Hypnotic, que tem aquelas histórias que você tem que compartilhar. Nesse caso, é uma história do Robert Rodrigues, que em 2002 escreveu o roteiro desse filme e vendia para os estúdios dizendo o seguinte: é o melhor roteiro da minha carreira. Só que ninguém queria dar uma chance para esse roteiro. Depois de muito tempo, o Robert Rodrigues ele encontra uma parceria com um grupo de investidores que queria abrir uma empresa na área de produção de filmes. E aí, Hypnotic seria o primeiro filme de um estúdio chamado Solstice. Investimento de mais de 65 milhões de dólares, teria o Ben Affleck como grande estrela. Mas o que seria uma festa para comemorar o primeiro filme do estúdio virou enterro quando a produção se tornou caótica. Além do alto investimento, os problemas da pandemia acabaram atrapalhando muito o processo de lançamento, e a aposta do diretor na sua trama de conspiração era tão alta que ele cogitou um sucesso tremendo a ponto de tentar articular de qualquer maneira uma sequência, comprometendo totalmente o bloco final do seu longa. E essa empresa que foi criada para esse filme, para entrar no mercado cinematográfico, a Solstice, acabou falindo antes do lançamento do filme. Então o caso de Hypnotic não só é um dos maiores fracassos de bilheteria de 2023, como também um caso de um filme que é vendido aí para uma distribuidora nos Estados Unidos muito menor, a Ketchup, que não põe pôster, não divulga trailer, só usa a imagem do Ben Affleck para meio que trazer algo do tipo assim: olha, se você gosta do Ben Affleck, tem um novo filme dele no cinema, por favor vá assistir, porque o investimento foi alto e não deu certo. O filme, como eu disse na crítica, é bem fraquinho. Quinto lugar para Indiana Jones 5. O caso que eu tenho quanto à expectativa ele é curioso, porque quando foi anunciado que o Spielberg não seria o diretor para a entrada do James Mangold, liga o sinal de alerta. Durante a produção eu fui pensando assim, talvez de muito boa fé, de maneira ingênua, eu admito, eu pensei assim, olha, provavelmente a despedida do Harrison Ford, um personagem icônico como Indiana Jones, teria um cuidado mínimo, um capricho para criar uma despedida bonita, quem sabe nostálgica. Mas o que eu encontrei foi um grande projeto de transição em que a figura do Harrison Ford como Indiana Jones tem sua importância diminuída para tentar engatar o vínculo com uma nova protagonista pensando no futuro. E aí toda a desconfiança que eu tinha do fato do Spielberg não querer dirigir esse filme fica comprovada com alguns experimentos com o rejuvenescimento digital, com a maneira como o filme não sabe abordar a passagem do tempo, e aqui não é a questão do Indiana Jones idoso. Poderia fazer um filme muito bonito de tributo, homenagem, é de não aproveitar bem o potencial do Harrison Ford também. O filme tem momentos embaraçosos e busca por um apelo apenas em objetos, na nostalgia do quão bom Indiana Jones foi no passado. Quarto lugar para Wish, que seria a grande celebração da Disney para os seus 100 anos. E a Disney vinha fazendo, até o ano passado, um material de divulgação de Wish muito forte nesse sentido, né? É a animação da empresa para esse período de comemoração. Existia até inicialmente a ideia de formatar o Wish em 2D, isso foi abandonado para um modelo híbrido, faz sentido do ponto de vista gráfico, investimento de 200 milhões de dólares. Na prática, aí é outra história. O problema de Wish é apostar unicamente no sucesso que a empresa fez no passado, um ódio às glórias da antiga Disney, que se perde totalmente com o que eu considero ser o pior vilão de um longa de animação da empresa. Basicamente, o exercício de assistir Wish é o seguinte: notar quantas referências diretas ou indiretas você vai ver à série de animações do estúdio, e são animações clássicas. Então, deixa um sorriso no rosto com um símbolo, com um gesto, com um personagem. Olha, pode ser. Quanto à trama original, é muito fraco, é decepcionante, e eu falei na crítica, seria o presente da Disney para o fã, que acabou se tornando um presentão de grego. Terceiro lugar, para To Catch a Killer, Sede Assassina. Eu gosto muito do argentino Damian Cifrón, que é o diretor de Relatos Selvagens, o filme também que eu sou realmente apaixonado.
Desde 2014 ele não tinha projeto algum porque ele estava justamente envolvido nesse longa-metragem que seria a entrada dele nos Estados Unidos. O filme sofreu muitos atrasos pela pandemia, o que até dá para dar um desconto, só que parece que o Cifron quis fazer um thriller não com a sua identidade autoral, mas sim para ele conseguir mostrar como seria fácil a sua entrada em Hollywood, usando elementos típicos da indústria de cinema local, que ele, obviamente, não tinha familiaridade alguma. Nesse caso, para o filme conseguir vender o seu mistério, existem explicações tão fracas quanto a motivação que atinge totalmente a experiência e o vínculo dos personagens. É o caso de um diretor que quis fazer a transição para um mercado diferente e não sabia como. Não sabia se usaria o seu estilo ou se tentaria emular o que ele achava que daria certo em Hollywood. Então, em todos os sentidos, uma decepção completa. Segundo lugar para Next Go Wins, que alguns anos atrás eu coloquei na lista dos mais aguardados, inclusive, e é impressionante notar a queda do Taika Waititi desde Jojo Rabbit. Parece que ele comprou a ideia de que ele era um visionário do cinema, premiado por Jojo Rabbit, e tudo que ele faz está certo. Se você discute o estilo dele pensar cinema, você que está errado, você que não entende nada. Basta ver a forma rude dele no circuito de entrevistas, querendo, por exemplo, tirar justamente a sua responsabilidade de Thor. No caso de Next Go Wins, o filme foi afetado pelas refilmagens em um complexo processo de lançamento com inúmeros adiamentos também. Só que o problema real é que o longa-metragem não tem uma passagem boa sobre futebol, que teoricamente é o tema central do longa. Ainda que você vá trabalhar com um viés de sátira e comédia, o que é perfeito para usar o futebol quanto a isso, o Taika não sabe como trabalhar o futebol. Ele quer trabalhar com um esporte que ele não tem familiaridade, não conhece e quer fazer piada com o desenvolvimento dos personagens naquela situação. Então até mesmo para as tomadas dentro do campo, os cortes são muito exagerados, é muito mal produzido também. Parece que na cabeça do diretor ele estava criando uma comédia que seria aclamada pelos personagens e na verdade você tem um constrangimento de notar como esse filme foi montado e as soluções tomadas também, algumas soluções criativas, né? É uma decepção completa e por isso que a distribuidora simplesmente atirou no mercado sem muita promoção, sem muito marketing. E eu acho que não vai ser surpresa aqui no canal falar que a maior decepção de 2023 do cinema, pra mim, é Napoleão do Ridley Scott. E eu justifico por quê. O Ridley Scott, em O Último Duelo, fez um filme que eu considero excelente, que eu defendo, que eu falo muito aqui no canal também, em transmissões ao vivo, como naquela época, por conta do cenário da pandemia, o lançamento foi muito ruim e ele ficou com essa marca de fracasso. Entrou no streaming, teve uma repercussão posterior, mas o texto do filme é interessante. A abordagem de ponto de vista de Último Duelo é muito boa. Eu confesso que eu estranhei o fato de Napoleão ter pulado totalmente o circuito de festivais e também o anúncio prévio de uma versão de mais de 4 horas, antes mesmo do lançamento desse corte nos cinemas. E tudo bem fazer recortes e dramatizações, só que o Ridley Scott aqui, ele bagunça muito com a cronologia de acontecimentos, cria distorções e até mesmo promove teorias da conspiração, vestindo ainda assim o manto de épico histórico. É um filme que parece que a distribuidora queria vender como esse épico histórico sobre Napoleão, e pro Ridley ele queria vender um romance estilizado na ação também pelas batalhas. Eu fiz 2 vídeos sobre Napoleão, pretendo depois comentar sobre a versão de 4 horas, mas tem coisas ali que são imperdoáveis e por mais que eu goste do trabalho, dos figurinos, da direção de arte, existem boas tomadas de intensidade no campo de batalha, a desconstrução que ela é feita aqui de um personagem histórico para ficção histórica, onde você cria um Napoleão passeando pelas teorias da conspiração da cabeça do Ridley Scott e o roteirista diz que ele não conhecia Napoleão, pegou um livro para ter como referência, mostra que assim, você pode dar 200 milhões de dólares na mão de produtor, diretor de renome. Se você não tem um cuidado com a pesquisa básica para um filme histórico, você vai criar uma situação, às vezes, muito difícil para conseguir lidar com o desenvolvimento do texto. E aqui Napoleão poderia mirar na figura política, militar, para as conquistas do Napoleão, para a queda do Napoleão, mas não. Vai mirar num romance, um romance baseado nas cartas, que é muito sensal, inclusive. Maior decepção de 2023, na minha opinião, fechando a lista aqui do canal de hoje, e como eu disse, fique à vontade para deixar nos comentários também ou a lista das 10 maiores decepções, ou pelo menos a maior decepção que você teve em 2023 no cinema. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!